Amados, o que eu quero ministrar nesta noite é o que o Espírito Santo colocou no meu coração, para você entender o que muitas vezes acontece na pessoa que está perto de você, ou em pessoas que você conhece. Vamos transportar isso para fora, para pessoas que a gente conhece. Isso se nós formos nós essas pessoas, né? Mas hoje eu queria compartilhar com você o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui em Coríntios, capítulo 10. E quero ler com você essa passagem e espero que o Espírito Santo fale muito com você nesta noite. Até o versículo 6, diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Até aqui. Pode se assentar, por favor. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, e nesse tempo, Senhor, de separação, de santificação, de arrependimento, que o Senhor nos mostre o que temos que mudar, Senhor. Que nós possamos nos arrepender de atitudes, que possamos nos arrepender, Senhor, de comportamentos, de coisas que entristecem o Teu Espírito, Senhor. E coisas que eu tenho certeza que aqueles que são sérios diante de Ti já estão cansados, ó Deus. Por isso nos ajude a sermos transformados pelo Teu Espírito. É o que nós oramos agora, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre a vida do Teu filho e da Tua filha e transforma esse coração, Senhor. Porque não é possível, Senhor, nós estarmos há tanto tempo na Tua presença e não sermos mudados. Não é possível, Senhor, nós estarmos tanto tempo numa igreja, falando do Senhor, e não sermos transformados. Por isso, Senhor, toma a nossa vida e muda-nos. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, porque nós não temos condições de fazermos isso na nossa força. Precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma das coisas mais difíceis que enfrentamos, acho que na nossa vida, são as questões pessoais. Todas as vezes que eu começo a conversar com alguém, eu estava conversando com a diaconisa Priscila, estava conversando com um irmãozinho hoje na rua, estava conversando com qualquer um que eu converso, com qualquer um de vocês. Aliás, foi com a Priscila, foi com o Sidão, o marido, é que são uma só carne. A gente, conversando com qualquer pessoa, estava num aconselhamento, num discipulado essa semana, ouvindo qualquer um, conversando com qualquer um. O maior problema nosso são as questões pessoais. São as questões pessoais. Ontem, na aula de homilética, a homilética é uma aula que nós temos aqui no nosso seminário, de preparação de sermão. Um irmãozinho pregou, o Marcos, o marido da Priscila, e a hora que ele pregou, ele disse assim, vocês já perceberam como, às vezes a gente está num ambiente tão gostoso, e uma pequena palavra, o ambiente está gostoso entre nós, mas uma pequena palavra muda tudo, as pessoas já ficam irritadas, e aquele ambiente se torna até uma guerra, vira uma guerra naquele ambiente, que era um ambiente de paz. E aí ele fez a pergunta assim, você já passou por isso na sua casa, na sua vida? E ele disse, eu já passei. Eu estava lá sentado, eu falei, eu já passei isso várias vezes. Você já passou por isso? Já? Duvido quem não tenha passado. Você está num ambiente tão gostoso, uma palavra muda tudo. Uma palavra. E porque realmente há um poder na língua, né? A língua, ela é fogo, ela é como uma faísca, ela bota fogo em fogo, ela coloca fogo numa grande floresta. Então o maior problema, irmãos, são as relações. Como é que nós vamos nos comportar uns com os outros? Marido e mulher, pastor e pastores, líderes, amigos, filhos, netos, como é que nós vamos nos comportar? Porque uma palavrinha pode destruir tudo. E aqui o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10,
Ele começa esse texto tentando se defender exatamente de uma palavra, de algo que estava contra ele. Tinha um grupo de pessoas se dirigindo a Paulo de maneira muito leviana e desonesta. E quando o apóstolo Paulo saiu da cidade, foi embora, eles começaram a inflamar as outras pessoas e botar fogo nas outras pessoas contra o apóstolo Paulo. Porque como eles eram judeus, eles tinham um comportamento de judeus. E como o apóstolo Paulo tinha se convertido agora ao Senhor Jesus, ele estava vivendo uma liberdade que para o judeu não era comum. Por exemplo, não fazer certas festas, não usar mais certos costumes. E quando Paulo cortou isso, aquele grupo que estava ali começou a denegrir a imagem de Paulo, começou a combater Paulo, não quando Paulo estava junto, mas quando Paulo não estava perto, e eles começaram a falar mal de Paulo. O versículo 2, deixa eu ver, versículo 2, finalzinho do versículo 2, o apóstolo Paulo fala o que estavam falando dele, ele diz assim, no finalzinho do versículo: penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Imagina, estavam falando que Paulo estava andando como se fosse um mundano, como se fosse um ímpio. E o apóstolo Paulo então pega essa palavra. Agora é interessante, porque aqui Paulo está nos mostrando algo muito comum entre nós, no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, na escola, onde alguém pode se opor a você por não entender você. E as pessoas não estavam entendendo Paulo aqui, as pessoas não estavam compreendendo o momento da vida de Paulo. Alguém pode te julgar sem entender o teu momento. Por exemplo, a Bruna. Alguém pode julgar a Bruna agora, olhando para a Bruna e falando assim: puxa, mas a Bruna, cara, eu olho para a Bruna está sempre com cara de sono. Eu olho para ela, está com sono. Ela fala para mim, coloca no Face que ela está com sono, ela não colocou. Mas não sei o que, tudo é com sono. Essa menina não quer saber. Um julgamento sem saber que ela está grávida, e gravidez dá. Se bem que você gosta de ter sono, né, Bruna? Mas está grávida e a gravidez traz sono. Mas alguém pode te julgar sem saber a sua situação. Vocês viram a minha situação com a Bruna, que eu falei aqui? Alguém pode olhar e falar assim: nossa, mas essa menina está sempre com sono. Mas não, ela está grávida, é normal alguém que está com gravidez ficar com sono. E as pessoas podem tirar essa conclusão de você. Alguém pode olhar para você, olhar para a tua vida e concluir coisas da tua vida que não são verdadeiras. E até te denegrir, falar mal de você, prejudicar você. Como estavam fazendo aqui com o apóstolo Paulo. O testemunho dele estava indo por água abaixo. Afinal, ele estava deixando uma igreja em Corinto. E agora ele sai e as pessoas começam a falar mal dele. É o que estava acontecendo. O testemunho dele está indo por água abaixo. O ministério dele está indo por água abaixo. Porque ele vai voltar nessa cidade. O apostolado dele está indo por água abaixo. O resultado ali podia ir por água abaixo. E Paulo então nos mostra, irmãos, algumas coisas interessantes aqui quando nós temos esse tipo de oposição, que todos nós enfrentamos. Talvez você enfrente isso no teu trabalho, talvez com o teu concorrente, com a pessoa que disputa alguma coisa com você, às vezes dentro da sua própria casa, os teus filhos, teu marido pode te interpretar mal. Teu marido pode te ver vindo na igreja de quinta-feira e interpretar que você precisa de Deus porque você tem uma vida errada. Eu já vi esse tipo de testemunho. A minha esposa precisa tanto ir na igreja porque o que ela faz de tão errado que ela precisa de Deus? E ela não está fazendo nada de errado, ela está buscando Deus. Quem está fazendo de errado é ele que não vem para a igreja. Mas entende as conclusões? E aí a pessoa pode sofrer com isso, porque ela não está fazendo a coisa errada, mas ela está sendo acusada. Ela está tendo a sua vida difamada. E a pior coisa que tem, irmãos, é quando nós temos pessoas que a gente gosta, que gostam de nós, que nós gostamos, que estão perto de nós, que começam a ter um entendimento errado da nossa vida, não é? Sim ou não? É pior, é pior. Se a gente já fica afetado quando são pessoas que a gente não conhece, imagine quando são pessoas que nós
Conhecemos, dói mais ainda quando as pessoas começam a concluir coisas erradas de nós. Só que o apóstolo Paulo, irmãos, é impressionante, aqui nesse texto, ele começa a nos mostrar algumas coisas, que armas carnais não vão resolver o problema. E ele mostra aqui que existem armas carnais. Ele diz assim, olha, presta atenção comigo, leia comigo, o versículo 3. Porque embora andando na carne, não guerreamos, militar é um termo de guerra, não guerreamos segundo a carne. Ou seja, Paulo nos ensina uma coisa que é importante, irmãos. Argumentos humanos não resolverão o nosso problema. Abre, por favor, deixa marcado aqui a Bíblia, mas eu vou te dar um exemplo que você vai ficar chocado. Abre lá em Hebreus capítulo 12. Argumentos humanos não vão resolver quando as pessoas têm esse tipo de dificuldade com a gente. Se você está enfrentando, ou já enfrentou, ou você tem pessoas que têm uma concepção errada de você, não adianta querer mudar essa concepção com atitudes, com palavras. Não adianta. Você quer alguém que tenha feito mais milagres do que Jesus? Me diga, alguém fez mais milagres do que Jesus? Ele conseguiu mudar a concepção daqueles que estavam perto dele? Daqueles que queriam matar ele? Não conseguiu. Jesus não mudou. Nem o próprio Senhor Jesus mudou o coração daqueles homens. E olha que Jesus fez milagres, fez obras. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12, acompanhe comigo. Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3. Nós devemos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está assentado à destra de Deus, está à destra do trono de Deus. Agora o versículo 3. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição, Jesus, dos pecadores, contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ou seja, Jesus suportou uma oposição tremenda, e as pessoas não mudaram. Calma, elas não mudaram, ele fez milhares de milagres, havia um propósito ali para isso. O Senhor sabia que aquelas pessoas não mudariam, mas olhando para o que Paulo está nos dizendo, argumentos humanos, atitudes nossas, se Jesus não mudou, sendo um homem espiritual, cheio de glória, Deus na terra, se algumas pessoas não foram transformadas, você acha que na nossa carne, no nosso argumento humano, nós vamos transformar alguém? Não vamos. Volte lá para 2 Coríntios capítulo 10. Então Paulo diz assim, olha, apesar de eu estar na carne, no meu corpo, eu não vou tratar com você na carne, eu não vou guerrear com você na carne, porque não vai adiantar. Então, se você tem algum problema com alguém que está do seu lado, estou falando assim, no sentido de algo que ela faz, que ela não muda. Se você tem pessoas na sua vida, na sua família, que elas não mudam, ou que julgam você de maneira errada, não adianta você ficar dando argumentos, não adianta você ficar falando. Por quê? Porque olha só o que o apóstolo Paulo fala, é necessário poder para mudar isso. E Paulo fala que é necessário poder porque existem algumas condições na alma das pessoas que só o poder de Deus para destruir isso. Continue lendo comigo, por favor, Coríntios. Paulo fala no versículo 4. No versículo 3 ele diz, embora andando na carne, eu não luto segundo a carne. Não, Paulo, não luto. Então como é que você vai lutar, Paulo? Como é que você vai mudar essa situação que estas pessoas estão fazendo contra você? Como é que você vai mudar essa situação de pessoas que estão falando mal de você por te compreenderem errado? Porque essas pessoas que estão falando mal de Paulo estão no meio da igreja, são patrícios dele ali,
Não são pessoas da sinagoga, são pessoas que estão juntas. Paulo, como é que você vai mudar essa situação? Como é que eu mudo a situação dentro da minha casa, no serviço, entre eu e meus filhos? Como que eu mudo essa situação? Eu vou usar argumentos, eu vou pegar a Bíblia e vou mostrar pela Bíblia, e a Bíblia, irmãos, tenha certeza, existem situações que não adianta, tem que ter poder. E Paulo então fala no versículo 4, olha só o que ele diz: porque as armas da nossa milícia, então a minha luta não pode ser carnal, mas eu tenho que ter uma arma para esta guerra. Milícia, aí é guerra. As armas da minha guerra não são carnais, eu não posso usar armas carnais, e sim poderosas em Deus. Agora eu preciso de uma arma que venha de Deus, eu preciso de poder. A palavra aqui poder é dunamis, é de dinamite, é de derrubar, é que faz um estrago. Vocês já viram caixa eletrônico, quando o pessoal coloca dinamite para explodir caixa eletrônico? Faz um estrago, não faz no caixa eletrônico, não faz? Faz um estrago. A palavra é a mesma. Aliás, a palavra dinamite vem do grego, de destruir, explodir. E Paulo está dizendo assim: as armas que eu vou usar agora contra esses argumentos que estão contra a minha vida, que estão afetando meu casamento, meu ministério, meu trabalho, meus filhos, essas armas não podem ser carnais. Meu irmão, entenda isso. Por isso que você precisa se arrepender de algumas coisas que talvez você esteja fazendo na sua vida. Por isso que esse é um tempo de arrependimento. Não adianta tentar convencer as pessoas pela força ou por argumentos lógicos. Tem coisa que tem que ser espiritual. A ação tem que ser do Espírito. E Paulo fala assim: esta minha arma não é por meio de argumentos humanos. A minha arma não é teologicamente correta. A minha arma não é a minha vida. A minha arma é o poder de Deus. E nesse poder, agora ele fala o que ele destrói. Vamos lá? O que ele fala? Vamos ler novamente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim são poderosas em Deus para destruir o quê? Então fale comigo: fortaleza. Olha, fortaleza. As pessoas têm fortalezas, vamos falar sobre isso. Segundo, anulando sofismas. Terceiro, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Quarto, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. São 4 coisas aqui. O poder é para isso. O poder que o Senhor nos dá é para isso. Primeira coisa, para destruir fortalezas. Depois, sofismas. Depois, altivez. E por último, levando os pensamentos cativos até Jesus. Abra em João, por favor, deixa marcado aqui. Abre em João capítulo 14. Perdão, João capítulo 16. João 16. Olha o que o Espírito Santo vai fazer. Lembra, eu falei para você logo no início de Hebreus capítulo 12, em que Jesus sofreu tamanha oposição, tudo bem? E as pessoas não mudaram, levaram Jesus até a cruz. As pessoas viam Jesus fazendo os milagres e elas não mudaram e foram até o fim e mataram, pediram a morte de Jesus Cristo, fazendo todos os milagres que ele fez. Lembra? João capítulo 16, achou? Versículo 8, vamos ler juntos? Acompanhe, ler junto que eu falo, me acompanhe. Acharam? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Para um pouquinho, me ajude. Os mais antigos aqui na igreja, para os mais novos. Quem é quando ele vier? Quem é que ele está falando aqui? O Espírito Santo. Quem é que está falando aqui quando ele vier? É Jesus. Jesus está falando o quê? Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Então tá bom, agora vamos continuar lendo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Então olha a função do Espírito Santo: convencer as pessoas que elas pecaram. Quando você não se convence do teu pecado, é porque você está impedindo o Espírito Santo de agir em você. O Espírito Santo, ele convence as pessoas do pecado. Que mais? Da justiça, porque eu vou para junto do Pai. Então agora o Senhor Jesus está nos céus e o Espírito Santo está entre nós, e ele promove a sua justiça entre nós. Ele fala exatamente
do pecado, convencendo as pessoas, fala da justiça, mas também convence as pessoas do juízo. Mas presta atenção no que Jesus fala. Ele diz assim: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ou seja, agora, irmãos, agora o poder do Espírito Santo aqui entre nós destrói o poder do inferno. Agora o poder do Espírito Santo entre nós destrói o poder do inferno, de demônios. Volte lá para 2 Coríntios. Você pode estar debaixo dessa situação de pessoas que pensam mal de você, de pessoas que fizeram um pré-julgamento de você, de pessoas que te rejeitam, que têm dificuldade, ou você talvez esteja nessa situação. Mas olha o que Paulo fala: as minhas armas não são carnais, armas carnais não vão resolver. Por quê? Porque eu preciso de uma arma espiritual, eu preciso de poder. Poder, Paulo, para quê? Para destruir, qual a primeira coisa? Fortaleza. Você sabia que tem gente que tem uma mente fechada? Sim ou não? Você já viu pessoas com mente fechada, que você fala, ela não recebe nada do que você falou? Sim ou não? Já viu? Não fala, está do meu lado, senão vai sair briga aqui. Mas já viu pessoas assim? Que você fala, a pessoa é como se ela não tivesse escutado. Ela balança a cabeça, te escuta, fala, não, tá bom, mas não acontece absolutamente nada. Vocês já ouviram falar em espíritos territoriais? Por exemplo, na Umbanda, tem um espírito chamado tranca-rua, já viram? Já ouviram falar? Tranca-rua? Tem um espírito demoníaco chamado tranca-rua, tranca-mente, impede as pessoas de pensarem, de receberem. E às vezes você está brigando com uma pessoa que está pensando mal de você, e você está fazendo ela ficar pior, porque você está tentando convencer ela por argumentos lógicos, numa coisa que é uma influência espiritual, de coisas que o diabo já trancou a cabeça dela, a mente dela, para que ela não te escute. Fortalezas são aquelas pessoas que estão fechadas. Sabe o que é uma fortaleza? A fortaleza está se falando dos princípios de guerra do Velho Testamento, quando as pessoas fechavam a cidade e ninguém entrava e ninguém saía. Ou seja, vamos morrer todos aqui dentro, mas nós não vamos perder para o inimigo. E tem gente que prefere falar assim: eu prefiro ir para o inferno do que ir para a tua igreja, eu nunca vou fazer o que você está querendo. E você está querendo o melhor para ela. De repente você está falando para ela assim: olha, você precisa, parar de fumar, porque você está com uma infecção, isso pode se tornar um tumor. A pessoa fala: eu não vou parar, eu nunca vou parar. E você está falando: mas não é possível, que ela não entende isso, porque a mente está fechada. E você está tentando usar argumentos: não, eu vou falar com o médico, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não adianta, irmãos. Os argumentos humanos não destroem esse tipo de ação. Não destrói isso. Isso se destrói através de oração, através do poder do Espírito Santo de Deus em nós. É o Espírito Santo de Deus em nós que vai nos transformar e vai destruir essas fortalezas. Eu tinha um monte de fortalezas na minha vida. Quem foi destruindo essas fortalezas foi o Espírito Santo. Ninguém destruiu, foi Deus. Porque as minhas fortalezas foram totalmente blindadas por demônios. E essas pessoas que têm fortaleza, irmãos, elas geralmente carregam alguém com ela. Elas não fazem isso sozinhas. Elas nunca morrem na fortaleza sozinhas, elas sempre pegam alguém para estar junto. Sempre. Porque elas precisam se sentir seguras de que o que elas estão fazendo está certo. Ou seja, se tem um louco do meu lado é porque eu estou certo. E assim vai. Então prepara a casa para sair da igreja. E tira a família da igreja. E cria uma fortaleza. Não, nós não precisamos mais de igreja, não precisamos de Deus, não precisamos de mais ninguém. Fortalezas. E aí você vai encontrar essa pessoa amanhã na rua e você fala para ela assim: vamos no culto. Ela está numa... Como que ela escuta isso? Isso entra dentro dela?
Agora a esposa está em casa já sofrendo, porque a esposa vê o marido agora voltando aos hábitos antigos, aos costumes antigos, está vendo que os filhos na próxima geração vai casar tudo em lugares imundos, longe de Deus. A esposa está olhando e ela fala, agora eu quero voltar. Só que o que o marido fala? Dessa fortaleza ninguém sai. E o que você faz? Já sei o que eu vou fazer, vou matar meu marido e aí eu vou. Não, você precisa combater isso com poder. Isso se combate através de poder, irmãos. Acredite, você não vai conseguir mudar ninguém. A única pessoa que pode destruir as fortalezas são o Espírito Santo. Mas não é só fortaleza, ele fala também do quê? Paulo fala que vai destruir as fortalezas e também os sofismas. Fale comigo, sofismas. Sofismas são as mentiras, são meias verdades. Já ensinei isso várias vezes aqui no passado, né? O que é um sofisma? O sofisma é uma meia verdade, ou seja, uma mentira. Pessoas que são enganadas, ou seja, é uma mente no engano. Se a fortaleza é uma mente fechada, o sofisma são pessoas que vivem no engano. Elas vivem no engano. É uma meia verdade. Quer ver uma meia verdade? Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo porque é o exemplo que eu aprendi no seminário. Jesus não é Deus? Responde, gente. Jesus é Deus? Sim. Maria não é mãe de Jesus? Sim ou não? Então logo Maria é a mãe de Deus. Não. Maria é a mãe de Jesus, mas não a mãe de... Porque mãe não, Deus não tem? Mas apareceu até uma reza com isso. Então os sofismas são meias verdades. Quer ver algumas meias verdades? A igreja está cheia de problema. A igreja só tem problema. Tem um monte de gente com problema. Pergunta, é verdade ou não? Sim ou não? Sim, é uma verdade. Então logo eu já não vou mais na igreja, porque a igreja só tem problema. Qual a conclusão disso? É uma verdade ou é uma mentira? A conclusão é uma mentira. Porque a igreja não é de homens, a igreja é do Senhor. E se a igreja tem problema, pode deixar que o dono da igreja vai consertar. Não é o apóstolo, nem o pastor, nem você, é o dono da igreja. E sabe o que o dono da igreja disse? O dono da igreja disse assim, deixe o joio crescer com o trigo, porque na consumação dos séculos é que eu vou fazer a separação. Eu como apóstolo, eu gostaria que Jesus fizesse isso bem rápido. Mas Jesus disse, aliás, eu como apóstolo, no meu temperamento, eu queria eu mesmo arrancar. Essa é a verdade. Mas, o que Jesus falou? Deixa crescer. Deixa crescer junto. Que eu vou fazer a separação. Eu vou separar o que é verdade e o que é mentira. O joio vai crescer junto. Igreja realmente vai ter problema. Só que pessoas vão apontar o defeito da igreja, trazendo outras conclusões. Por exemplo, um crente faz uma coisa errada. Está vendo? Não dá para confiar em crente. Não dá para fazer negócio com crente. Já ouviu isso? Já ouviu? Porque a pessoa não é confiável. Eu confio em crente, irmãos. Eu confio. E se outro me desapontar, paciência. Eu vou continuar confiando. Nós precisamos destruir. Agora, como é que se destrói isso? Usando argumentos? Não. Se você está nessa situação, você tem que falar para Deus assim, Senhor, destrói isso na minha mente, Senhor. Eu preciso do teu poder. Porque eu uso argumentos verdadeiros para destruir o que é bom. Para destruir o que é bom. Não é só sofismas, tem o pior ainda. Vamos lá, volte lá para Coríntios. Paulo fala de fortalezas, fala de sofismas e fala do quê? Altivez. Altivez, irmãos, é uma coisa muito complicada. Se fortaleza é uma mente fechada e sofisma é uma mente que foi enganada,
E cuidado com mentes enganadas. Eu só não falei isso aqui, mas eu estou sendo ministrado pelo Espírito. Cuidado com pessoas que têm uma mente enganada, porque ela vai te enganar. Ela vai te enganar. Cuidado. Viva as verdades de Deus. Ore pelas pessoas que têm uma mente enganada. Não brigue com ela, não lute contra ela. Escute e ore. Ore para que Deus manifeste poder e mude. Como Deus mudou o meu coração em muitas coisas. Tem que mudar o seu, tem que mudar o dos outros. Mas Deus que tem que fazer isso. Agora a altivez, irmãos, a altivez é o mais complicado. Se a fortaleza é mente fechada, o sofisma é uma mente de engano, a altivez está falando de lugares altos. Essa daqui é a síndrome de Lúcifer. Aqui é a síndrome de Satanás, de Lúcifer. A síndrome do orgulho, do eu não preciso de ninguém. A altivez é aquela pessoa que ela fala assim, eu não mudo e eu não preciso de ninguém porque eu sou assim e olha, é assim, acabou. E se não fizer do meu jeito, é do meu jeito. Se não for do meu jeito, não serve. É a síndrome de Satanás. Eu subirei ao céu. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu não preciso de ninguém. E os três problemas até agora, eles sempre vão envolver pessoas. Porque Satanás não caiu sozinho, né? Ele levou um monte de anjos juntos. Mas essa é uma síndrome complicada, esse é um problema complicado, porque Paulo fala assim, é para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez, olha só, que se levante contra o conhecimento de Deus. Foi assim que Satanás fez, contra o conhecimento de Deus. Não é assim que Deus disse? Ele, na sua reunião demoníaca lá no céu, na época era angelical, né? Eu vou subir aos céus, eu vou ser semelhante a Deus, eu vou colocar o meu trono, vocês querem ficar comigo? Altivez, orgulho, controle por meio de uma síndrome demoníaca mesmo, de uma influência demoníaca, que se opõe ao conhecimento de Deus. Quando eu me converti, irmãos, eu me converti numa igreja, apesar de não ser uma igreja pentecostal, era uma igreja muito séria na palavra. Já falei isso para vocês algumas vezes. Os meus professores de escola dominical sabiam hebraico. Grego não é tão difícil, até eu sei, mas sabiam hebraico. Um deles a gente se encontra, toda vez que a gente vai no congresso lá da chamada, a gente encontra um dos meus queridos professores lá. E eu aprendi uma coisa, irmãos, no início da minha fé, eu tenho que prestar contas de mim, e eu preciso aprender a obedecer. Quem aprende a obedecer não cai nessa síndrome, porque Lúcifer quer fazer a pessoa comandar. Uma vez eu ouvi o apóstolo René Terranova dizendo uma coisa muito séria. Ele falou assim, cada um de nós temos uma chave, temos uma porta para abrir, só que tem gente querendo abrir a porta do outro. Já viu isso? Eu quero aquele lugar, eu quero aquela porta. São as síndromes de Lúcifer. Nós temos que tomar cuidado e entendermos que aquilo que Deus nos deu é onde nós temos que nos humilhar e aprendermos diante de Deus. Quando é que eu não vou cair diante do diabo? Quando eu estiver prostrado diante de Deus. A humildade, irmãos, ela nos guarda da queda. O orgulho, esta síndrome, ela precede a queda. O próximo passo depois é a queda. Eu estou cansado de ver jogador de futebol que os jornais falam tudo do cara. Na hora dele bater o pênalti, ele é o cara que erra. Já viram isso? Parece que o anjo vai lá e dá um toque no cara, o cara consegue fazer o mais impossível, errar o pênalti. E aí, viram isso que aconteceu agora com um menino lá, o melhor do mundo, o Messi? Todo mundo é o melhor do mundo, é o melhor do mundo, é o melhor do mundo, o melhor do mundo, o melhor do mundo. Eu sou o melhor do mundo. Pá. Isso é direto, irmãos. É no futebol, em tudo na vida. Tudo na vida. Parece que o Senhor deixa o cara chegar. Quando o cara vai fazer, agora é a tua história. Bate que você vai se consagrar.
Porque o orgulho precede a ruína, irmãos, a ruína. Ali está queda, mas ali está dizendo a ruína. Um menino jovem, um dos melhores do mundo, está dizendo que não joga mais pela seleção da Argentina. Cuidado com a altivez. Mas tem o último. O poder não só destrói fortalezas, não só destrói sofismas, não só destrói altivez, mas também leva, agora olha só que interessante, olha que bênção, leva o pensamento cativo, preso, em obediência a Cristo. A pastora Adriana, ela podia pregar sobre isso umas 2 horas aqui. Quantas coisas que eu fazia errado na minha vida, e ela orava para que Deus me mudasse, porque quando ela falava, a minha mente, Marcão, minha mente era uma fortaleza. Quando ela falava, mas bem, eu fechava. Agora que eu não mudo mesmo. Eu não falava assim, agora que eu não mudo, eu vou matar essa mulher. Eu não fazia isso, irmãos. Mas dentro de mim, sabe o que acontecia? Nada disso. Eu estou certo. Sabe o que ela fazia? Orava. E Deus foi me mudando. E hoje eu agradeço a Deus pela esposa que Deus me deu, que pôde orar por mim, porque senão eu já teria matado ela. Estou brincando. Calma, viu, Almir? Fica tranquilo. Também já orei muito por ela, Almir. Você pensa o quê? A batata rapadura é doce, mas não é mole não. Então vamos lá. Deus leva agora, por meio do poder, aquele pensamento destruído, numa fortaleza, enganado, altivo. Deus prende isso, liberta, né? Tira a pessoa daquela condição de escravidão que ela estava, porque a gente pensa, nós pensamos que quando estamos fazendo essas coisas, nós estamos bem, estamos certos. A Cecília mesmo acabou de falar, presbítera, eu gostei muito do testemunho dela, né? Ela disse assim, antes de eu me converter, eu olhava para minha casa, eu quero ter um quarto a mais. Não parece legal ter um quarto a mais? Aí acabava o quarto, mobiliava, fazia tudo, não, agora eu quero ter um banheiro a mais. E depois não é mais o banheiro, parece que é bacana, parece que o que ela está fazendo é certo. Mas na verdade, ela está presa a coisas. Aí vem o Senhor e liberta. Liberta. É o que nós precisamos, irmãos. Essa semana é uma semana de arrependimento. Deixe o Senhor te libertar. Não seja mal. Não seja mal. Quebrante-se diante do Senhor. Mude. Você vai ver que ser uma ovelha mansa é a melhor coisa que tem. Onde as pessoas pensam que você é o bobo, onde as pessoas pensam que você é o tonto, mas você é manso. Os mansos herdarão a terra. Não são os espertos, são os mansos. Mateus capítulo 5. Você prefere ser esperto ou manso? Não é ser esperto e bobo. Você prefere ser esperto ou manso? Deixe Deus te mudar, deixe Ele pegar os teus pensamentos e levar em obediência a Cristo. O modelo é Cristo. Você já viu Jesus Cristo dizendo em algum lugar? Saia da igreja, não confia no teu irmão, não confia, não faça mais isso, não ande mais, não fala. O Senhor, Ele sempre está reparando as coisas, consertando. Eu tive uma visão esses dias, eu quero encerrar compartilhando com vocês algo que o Senhor me deu. Uma dessas noites eu estava orando ao Senhor, e estava sentado assim na sala, antes de ir para o quarto, falando com Deus. Eu tive uma visão, irmãos, mas uma coisa muito linda, do Senhor Jesus. Eu não vi Jesus, mas sabe o que eu vi, Wilson? Eu vi assim, Jesus. Eu não consegui ver Jesus, eu não vi Jesus, mas eu vi o Senhor, a condição assim, os cestos de pães, pastor Dante, aquele monte de pão, que o Senhor acabou de multiplicar, e Ele fala assim para os discípulos, dá de comer vocês agora, vai lá, dá de comer, e Jesus começou a andar,
lá naquele monte, e as pessoas todas comendo. E Jesus olhava e falava assim: puxa, você me ama, está comendo. Mas do lado desse que amava, tinha um que odiava Jesus, e também estava comendo. E Jesus olhava para outro e falava: você vai me deixar, mas você está? Come, tem bastante. E Jesus olhava para outro e falava: você vai me trair, você vai estar lá gritando, crucifica. Come, pode comer. Irmãos, eu tive um momento muito especial com Jesus ali. Eu não o vi, eu só vi essa cena. Jesus dando alimento para os seus inimigos, sem fazer distinção. E sabe o que ele fez ali? Ele me ensinou através dessa atitude que eu preciso derrubar as minhas fortalezas, que você precisa derrubar as suas. Nós não podemos só fazer o bem para quem nos faz o bem. Jesus falou para nós amarmos os nossos inimigos. Já pensou? Você dá um pedaço de pão para quem está com fome e você sabe que essa pessoa vai te prejudicar. Talvez você falasse assim: não, para esse eu não vou dar não, eu vou levar lá no orfanato, mas para esse eu não dou. O que Jesus faria? Ele daria ou não? Feche a sua Bíblia, vamos orar. Eu aconselho você a ir para o teu quarto, aconselho você a ter sua experiência com Deus, aconselho você a pedir para Deus te mudar. Nós precisamos ser mudados, irmãos. Nós precisamos ser mudados. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus que fala. O Senhor é um Deus que não nos deixa. Senhor, a única coisa que eu gostaria de pedir para o Senhor nessa noite é que o Senhor nos faça semelhantes a Ti. O Senhor sabe das fortalezas que envolvem as nossas vidas. O quanto nós fomos enganados, Senhor, quanto sofisma existe na alma das pessoas. Ó Deus, eu te peço, não permita com que nós enganemos os que estão à nossa volta. Tira de nós as palavras malditas, de conclusões erradas, daquilo que o Senhor nunca falou e nunca fez. Nós queremos ser semelhantes ao Senhor. Senhor, ajuda-nos, dá-nos um coração bom, Senhor, para amarmos os que estão à nossa volta, para fazermos o bem para aqueles que muitas vezes não sabem nem quem nós somos, têm uma concepção errada de nós, querem se aproveitar de nós, os políticos, as pessoas do mundo. Dá-nos um coração, ó Deus, para sabermos tratar com todas essas pessoas de forma que elas vejam o Senhor em nós, e que se precisarmos dar um pedaço de pão, nós daremos, Senhor. Pai, eu te peço nesta noite, destrói as fortalezas da nossa alma, Senhor. Destrói os sofismas, esses enganos. Destrói toda altivez, quando nós achamos que não precisamos de alguém. Senhor, quando não temos, precisamos de todos. Quando temos, não queremos ninguém à nossa volta, porque não queremos repartir. Senhor, esse é o coração humano, Senhor. Deus, em nome de Jesus, transforma a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Eu te imploro que o Senhor nos mude como igreja, Senhor. Que o Senhor nos mude como liderança. Te agradeço pelo que nós já alcançamos, pelo tanto que já mudamos, mas nós precisamos mudar mais, Senhor. Nós queremos mais do Senhor. E sei, Deus, como diz a tua palavra nos profetas, que como ouro o Senhor nos depura, como a prata o Senhor no fogo nos limpa. Deus, em nome de Jesus, pega a nossa vida nesta noite, Senhor, e nos purifica, nos limpe, tira toda escória, tira toda sujeira da nossa vida. Vem sobre nós, Senhor, vem com o teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor é aquele que diz na tua palavra que o Senhor veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
do pecado porque não creram em Ti. Nós cremos, Senhor. Da justiça porque o Senhor foi para junto do Pai, e nós sabemos que o Senhor é a nossa justiça. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Nós te agradecemos porque o diabo não tem poder sobre a nossa vida, sobre as nossas vontades. Nós queremos sujeitar os nossos pensamentos e o nosso coração ao Senhor. E queremos que os nossos filhos aprendam isso, Senhor. Que os nossos filhos vejam isso em nós, a nossa mudança, por causa da nossa sujeição a Ti, Senhor. Não ao pecado, não à nossa vontade pessoal, mas a Ti. Que os nossos filhos aprendam a ver as nossas mudanças por amor a Ti. Leva o nosso pensamento cativo a Ti, Senhor. Leva a nossa vontade a Ti. Por isso liberta nesta noite todo aquele que está preso no álcool, nas drogas, em qualquer tipo de vício. Liberta nesta noite, Senhor, da pornografia, da imundície. Liberta nesta noite, Senhor. Destrói essas fortalezas, destrói esses sofismas, destrói essa altivez, Senhor. Leva a nossa vida cativa diante de Ti, Senhor, para obedecermos ao Senhor e não à nossa vontade. Nós te pedimos isso, Senhor. E pedimos por aqueles que nós amamos. Liberta aqueles que nós amamos, Senhor. Liberta, Senhor, o que nós amamos. Nós queremos vê-los livres. Que não seja o nosso argumento, mas seja o Senhor fazendo a obra neles, ó Deus. Nós te imploramos, Senhor. Vamos ficar em pé? Queria dar esse tempo para você poder se mover diante de Deus, você falar algo para Deus, você abrir sua mão, seu coração e falar para Deus: Senhor, me toma, Senhor, me enche, toma a minha vida, Espírito Santo, faz a tua vontade em mim. Eu quero, Senhor, ser como o Senhor deseja, aquilo que está no seu coração. Faz a tua vontade na minha vida, Senhor. Enche-nos, Senhor, enche-nos do teu Espírito. Ó Senhor, vem tomar nossas vidas, vem levar o nosso pensamento cativo ao Senhor, que nós nos sujeitemos à Tua vontade, Senhor, e possamos glorificar o Teu nome com a Tua vontade em nós, Senhor. Não há nenhuma vergonha em mudar, quando a nossa mudança é de acordo com a Tua vontade, Senhor. Pelo contrário, é prazerosa, é alegria para nós. Podemos ouvir as pessoas dizendo: você mudou. Ó Deus, obrigado, Senhor, quando as pessoas falam isso, porque é o Senhor que fez isso em nós, Senhor. Tira toda a fortaleza, tira toda a resistência, tira toda a altivez, tira toda a ação de Satanás, que leve as pessoas a acharem que nós não precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua igreja, precisamos da comunhão entre nós, precisamos dos irmãos, precisamos estar juntos. Nós precisamos de tudo que o Senhor disse na Tua palavra que é bom para nós, Senhor. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos do amor, precisamos ser amados, precisamos amar. Nós precisamos de tudo que o Senhor diz na Tua palavra, Senhor. Tira todo o sofisma da nossa mente, Senhor. Tira todo o engano. Ó Espírito Santo, nós queremos Te adorar nesta noite, Senhor. Eu quero Te agradecer por cada vida que está aqui, Senhor, porque cada vida que está aqui o Senhor comprou. Cada vida que está aqui Te pertence, Senhor, é Tua. Nós somos Teus, Senhor. E quero Te agradecer, Senhor, porque muitas coisas do meu passado o Senhor vem mudando, e eu peço que o Senhor faça isso também na vida dos Teus filhos. Ó Deus, vai mudando a nossa história, Senhor, vai mudando o nosso sentimento, vai nos dando visões, ó Deus, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor fez. Ó, como é bom sentir o Teu perfume, Senhor, como é bom ter o Senhor perto de nós, Senhor, como é bom ver o Senhor agindo em contraste às nossas atitudes, Senhor. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos. Seja feita a Tua vontade, a Tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Vem sobre nós com a Tua vontade, Senhor. Vem com a Tua vontade sobre nós, Senhor. Você pode falar para Deus: vem, Senhor, com a Tua vontade sobre a minha vida. Você pode falar: Senhor, destrói toda a fortaleza da minha vida, Senhor. Você pode falar isso em voz alta, para que os demônios escutem que você não quer mais ser controlado. Você pode falar: destrói, Senhor, toda a fortaleza, tira a altivez do meu coração, tira todo engano, Senhor, todo sofisma, leva o meu coração cativo a Ti, Senhor. Esse é o propósito da minha vida, foi para isso que eu nasci, Senhor, foi para isso que eu nasci, para Te servir, para Te adorar.
Foi para isso que o Senhor me colocou na tua igreja, para te adorar, para te servir, para fazer a tua vontade. Faz a tua vontade em mim, Senhor, faz a tua vontade em nós. Faz a tua vontade em nós, Espírito de Deus. Oh, e eu quero pedir, Senhor, por essas mulheres que estão aqui, por esses homens que estão aqui, que precisam que suas casas sejam transformadas, seus filhos sejam mudados. Ó Deus, nós imploramos a Ti nesta noite, visita a nossa casa, transforma o coração dos nossos pais, transforma o coração, ó Deus, da nossa família, Senhor. Nós reconhecemos nesta noite, não há poder em nós para fazermos isso, mas há poder no Senhor, há poder no Teu Espírito. Há poder no Teu Espírito. Vem como uma dinamite, Senhor, e destrói todo esse engano no meio da nossa família, que pode estar destruindo eles, os nossos sobrinhos, os nossos filhos. Deus, em nome de Jesus, faz essa obra, Senhor. Nós imploramos a Ti, Senhor, nós imploramos a Ti e Te agradecemos porque o Senhor está em nós. Obrigado, Senhor, faz a obra em nós, que esta noite o Senhor complete a obra que o Senhor tem que fazer em nós. Completa essa obra em nós, Senhor. Eu quero Te agradecer por tudo, Senhor. Quero pedir, Senhor, pelos ministérios da nossa igreja que envolvem pessoas, pelo ministério da intercessão, Senhor, pelo ministério das crianças, dos juniores, pelo ministério, Senhor, dos adolescentes, dos jovens, dos singles, dos casais, por todos os ministérios, ó Deus, onde envolvem pessoas, Senhor, que o Senhor traga entre nós realmente a liberdade do Teu Espírito, e que as resistências caiam, que o amor cresça, que o Senhor seja glorificado, Senhor, e que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos de bênção, Senhor. Usa-nos, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Abençoa, Senhor, todos os ministérios que estão envolvidos com pessoas. Ministério, Deus, da libertação. Os ministérios, ó Deus, de missões. Todos os ministérios, os que eu falei e os que eu não falei, Senhor, o Senhor sabe. Traz o mover do Teu Espírito sobre nós. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por ter falado comigo, Senhor. Mais uma vez, obrigado. Nós Te agradecemos. Que a honra e a glória seja dada ao Teu nome. Que o louvor e toda a honra, todo o louvor seja dado ao Teu nome. Só ao Senhor. Seja glorificado o Teu nome. Senhor, eu ainda quero pedir por aqueles que podem estar com alguma dor aqui dentro, Senhor. Em nome de Jesus, que toda dor desapareça daqui, em nome de Jesus. Saia, eu ordeno, em nome de Jesus. E se for um agente demoníaco, eu te ordeno, saia amarrado e não volte mais sobre essa vida. Toda doença, toda dor, saia, em nome de Jesus. Visita aqueles que não estão aqui, Senhor, e que de alguma forma estão sofrendo. Visita, Senhor. Visita a nossa cidade, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão no frio. Tem misericórdia daqueles que estão padecendo, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão pensando em fazer o mal nesta noite. Tem misericórdia, Senhor. Te agradecemos por tudo e Te adoramos. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Que esta palavra floresça como a vara de Arão no seu coração. E mostre que você é um eleito do Senhor. E que o Senhor te mostre que Ele tem algo para fazer por você. E a Jesus seja toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vai na paz. Deus te abençoe. Toda a glória ao Senhor Jesus. Te aplaudimos, Senhor. Te adoramos com as nossas palmas. Porque o Senhor é digno. Só o Senhor é digno. Obrigado por estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Irmãos, duas coisinhas. Se você precisar de oração, você vem aqui.